Conselhos aos professores, pais e estudantes. Capítulo 52. Deixar de reconhecer o mensageiro de Deus. Peço-vos a vós que viveis no próprio coração da obra, que recapituleis a experiência de anos a esta parte, e ver se na verdade vos pode ser dirigido o bem-estar. Peço aos professores da escola que considerem cuidadosamente com oração. Tende vós individualmente vigiado vossa própria alma, como alguém que está cooperando com Deus para sua purificação de todo pecado, sua inteira santificação para Ele. Tende vós por preceito e por exemplo ensinado à juventude a santificação, mediante a verdade que leva à santidade e obediência a Deus. Não tendes tido o temor do Espírito Santo? Por vezes ele tem vindo com toda aquela influência que tudo penetra, a escola de Battle Creek, bem como as escolas de outras localidades. Acaso o reconhecestes? Dispensastes-lhe a honra devida ao mensageiro celeste? Quando o Espírito parecia estar lutando com os jovens, acaso dissestes: ponhamos todo o estudo de parte, pois é evidente termos entre nós um hóspede celeste. Louvemos e honremos a Deus? Porventura, coração contrito, vos prostrastes em oração com vossos alunos, rogando que vos fosse dado receber as bênçãos que o Senhor estava oferecendo? O grande mestre mesmo estava entre vós. De que maneira o honrastes? Era ele um estranho para alguns dos educadores? Haveria necessidade de mandar vir uma pessoa de suposta autoridade para acolher ou repelir esse mensageiro do céu? Conquanto invisível, sua presença estava entre nós. Não se exprimiu, no entanto, o pensamento de que na escola as horas deviam ser consagradas ao estudo e que havia um tempo determinado para cada coisa, como se os momentos dedicados ao estudo comum fossem demasiado preciosos para serem entregues à operação do mensageiro celeste. Se assim restringistes e repelistes o Espírito Santo de Deus, rogo-vos que vos arrependais disto o mais breve possível. Se alguém cerrou e passou cadeado à porta de vosso coração diante do Espírito de Deus, rogo-vos insistentemente que a descerreis e oreis com fervor. Habita em mim. Quando o Espírito Santo manifesta a sua presença em vossa sala de aula, dizei aos alunos: o Senhor dá a entender que tem hoje para nós uma lição de importância celeste, lição mais valiosa que as que temos nos ramos comuns de ensino. Escutemos, curvemo-nos perante Deus e busquemo-lo de todo o coração. Permite-me dizer-vos o que sei da presença desse hóspede celestial. O Espírito Santo estava se movendo por sobre os alunos durante as horas de aula. Alguns corações, porém, achavam-se tão frios e obscurecidos que não sentiam desejo dessa presença, e a luz de Deus foi retirada. O visitante celestial teria aberto o entendimento, teria dado sabedoria e conhecimento em todos os ramos de estudo que se pudesse empregar para a glória de Deus. Ele veio para convencer do pecado e abrandar os corações endurecidos pelo longo afastamento de Deus. Veio para revelar o grande amor com que Deus tem amado a esses jovens. Nossa conduta deve ser regida por um princípio de origem divina que nos ligue a Deus. Isto não será de maneira alguma obstáculo ao estudo da verdadeira ciência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, verso 10. E o homem que consente em ser moldado segundo a semelhança divina se torna a mais nobre das obras de Deus. Todos quantos vivem em comunhão com o Criador compreender-lhe-ão o desígnio em criá-los. Terão senso de sua própria responsabilidade para com Deus quanto ao emprego para os melhores fins das faculdades de que foram dotados. Nem procurarão gloriar-se, nem depreciar-se a si mesmos. O ideal de Deus para o homem. A religião de Cristo jamais degrada o que a aceita. Não o torna absolutamente vulgar nem rústico, descortês ou cheio de suficiência própria, apaixonado ou duro de coração. Ao contrário, refina o gosto, santifica o discernimento e purifica e enobrece os pensamentos, sujeitando-os a Jesus Cristo. O ideal de Deus para com seus filhos
é mais alto do que pode alcançar o mais elevado pensamento humano. O Deus vivo deu em sua santa lei um transcrito de seu caráter. O maior mestre que o mundo já conheceu é Jesus Cristo. E qual foi a norma dada por ele a todos quantos nele creem? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:48. Como Deus é perfeito em sua elevada esfera de ação, assim o homem pode ser perfeito em sua esfera humana. O ideal do caráter cristão é semelhança com Cristo. Diante de nós abre-se uma senda de contínuo progresso. Temos um objeto a alcançar, uma norma a atingir, que inclui tudo que é puro, bom, nobre e elevado. Deve haver contínuo esforço e constante progresso para frente e para cima, rumo à perfeição do caráter. Sem a operação divina, o homem não pode fazer nenhuma coisa boa. Deus chama todo o homem ao arrependimento. Todavia, o homem não pode sequer arrepender-se, a não ser que o Espírito Santo lhe toque ao coração. O Senhor não quer, todavia, que homem algum espere até que julgue haver se arrependido para então se dirigir a Jesus. O Salvador está de contínuo atraindo os homens ao arrependimento. Só o que eles precisam é submeter-se ou deixar-se atrair, e o coração se lhes derreterá em contrição. Nesta grande luta pela vida eterna, cabe ao homem uma parte a fazer, corresponder à operação do Espírito Santo. É necessário um conflito para romper com os poderes das trevas, e o Espírito nele opera a fim de isto realizar. O homem, porém, não é um ser passivo para se salvar na indolência. É chamado a distender cada músculo e exercitar cada faculdade na luta pela imortalidade. Todavia é Deus quem supre a eficiência. Nenhum ser humano pode ser salvo em indolência. O Senhor nos manda: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13:24. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7:13-14. Influências profanas em operação. Rogo aos alunos de nossas escolas que sejam sóbrios. A frivolidade dos jovens não é agradável a Deus. Suas brincadeiras e jogos abrem a porta a um mundo de tentações. Estão de posse da celeste dotação de Deus em suas faculdades intelectuais e não devem permitir que seus pensamentos sejam vulgares e baixos. O caráter formado em harmonia com os preceitos da palavra de Deus revelará firmes princípios, puras e nobres aspirações. O Espírito Santo coopera com as faculdades da mente humana, sendo resultados certos os santos e elevados impulsos. Minha alma sente-se profundamente comovida ante as coisas que me foram mostradas. Causa-me indignação de espírito o render-se tão pouca honra ao Deus vivo em nossas instituições, ao mesmo tempo que se honra tanto aquilo que é considerado talento superior, mas com que o Espírito Santo não tem nenhuma relação. O Espírito de Deus não é reconhecido e respeitado. Os homens o têm rejeitado, sua operação tem sido condenada como fanatismo, entusiasmo, inconveniente excitação. Deus vê o que os cegos olhos dos educadores não discernem, que a imoralidade de toda a espécie está lutando pela supremacia, operando contra as manifestações do poder do Espírito Santo. A mais vulgar conversação e as ideias baixas e pervertidas são entretecidas na textura do caráter e contaminam a alma. As baixas e comuns reuniões sociais, festas para comer e beber, cantar e tocar instrumentos de música, são inspiradas por um espírito das regiões inferiores. Essas reuniões são uma oferenda a Satanás. As exibições nas manias do ciclismo são uma ofensa a Deus. Sua ira ateia-se contra os que tais coisas fazem. Pois nessas condescendências com o próprio eu, a mente se torna tão absorvida como na embriaguez da bebida. Abre-se a porta às companhias vulgares. Os pensamentos soltos a correr em baixa direção pervertem em breve todas as faculdades do ser.
Como Israel outrora, os amantes do prazer comem e bebem e se levantam para folgar. Há regozijo e bebedice, hilaridade e canções vulgares. Em tudo isto, os jovens estão seguindo o exemplo dos ímpios autores de alguns livros colocados em suas mãos para estudo. Tudo isto vai tendo sua influência sobre o caráter. Os cabeças nessas frivolidades trazem sobre a causa uma nódoa que não se pode facilmente apagar. Ferem a própria alma, ficando com as cicatrizes pelo resto da vida. O malfeitor pode ver os próprios pecados e arrepender-se, e Deus poderá perdoar ao transgressor. Mas o poder de percepção que deve ser mantido sempre vivo e sensível para distinguir entre o sagrado e o comum é em grande medida destruído. Insisto com todos a quem essas palavras venham a chegar. Pensai em vosso procedimento, e olhai por vós não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Lucas 21, 34 e 35. É uma contínua luta o estar alerta para resistir ao mal. Vale a pena, porém, obter-se vitória após vitória sobre o próprio eu e os poderes das trevas. E se os jovens são experimentados e provados, como foi Daniel, que honra trazem eles a Deus mediante sua firme adesão ao direito.